Estamos de volta e hoje eu converso com a psicóloga e escritora Solange Diuana sobre adoção. Se você já vivenciou a experiência da adoção de um filho ou tem na família alguma história a respeito, sabe como é bonito e emocionante esse laço de amor que nasce entre os novos pais e filhos, independente de idade, gênero ou qualquer outra condição. Foi isso que a gente conversou bastante aqui, não é, doutora Solange? E do ponto de vista daquelas crianças que ficam, às vezes já maiorzinhas até, nos abrigos, como que é essa experiência de passar um tempo, quanto tempo precisa passar com esse candidato à adoção, essa família, e depois às vezes não dá certo? Como trabalhar a cabecinha dessas crianças? Eliana, você tocou assim num ponto muito difícil e muito sofrido, né? Porque aquela criança já vivenciou uma história possivelmente traumática, né? Na maioria das vezes traumática na sua família de origem, né? Porque se ela foi para a adoção é porque alguma coisa impossibilitou que ela ficasse com a sua família de origem. E quando ela é entregue a uma nova família, ela tem uma promessa de um pai, de uma mãe, ela tem expectativas, ela tem desejos de que aquela família seja para sempre a sua família, né? Então, se em algum momento alguma coisa não dá certo, ela se sente culpada, ela acredita que ela não é capaz de provocar no outro um amor, né? Que ela não é capaz de provocar no outro o desejo de cuidar dela e que alguma coisa tem errada com ela, né? Ela não imagina que seja uma questão de adultos, porque na realidade a gente tem que pensar que o adulto tem que ter maturidade, primeiro para fazer o filho, né? Claro. Porque se você não pode criar, se você não tem condições de levar adiante, não precisa estar colocando um monte de criança no mundo, né? Mas aconteceu, enfim. Aí nós temos que proteger essas crianças. Aí temos aqui um candidato que passou por todas essas etapas, que se mostrou capaz e em algum momento, quando essa criança chega, né, não dá certo, é um fracasso generalizado, inclusive para a equipe da Vara da Infância que acompanha, porque a gente também se questiona. Né? O que aconteceu? Será que a gente não deu o apoio que eles precisavam? Será que eles não foram, né, preparados o suficiente? Se é que a gente pode pensar que existe preparação suficiente para ser pai e mãe, porque todo mundo aqui que tem filho biológico ou não sabe que ser pai e mãe é uma batalha, um desafio diário, constante, porque a cada momento os filhos nos colocam diante de situações que a gente tem que ser criativo, paciente, né, determinado, porque filho é isso, né? A tarefa de educar é uma tarefa da ordem quase que do impossível, né? A gente não sabe nem como é que dá certo, porque são tantas as demandas, são tantas as dificuldades, são tantas. Então, assim, essa criança vai vivenciar nova situação de abandono, de rejeição, ela vai perceber, ela vai sentir que alguma coisa está errada com ela e às vezes ela mesma se coloca indisponível para uma outra família. Entendo. Porque ela tem medo de mais uma rejeição, de mais uma decepção. Então ela mesma com um comportamento que para não atrair, né, talvez. Se você vira uma criança que diz: "Ah, não, eu não quero", né, ir para uma família, não quero ser adotada, não quero. Você pode imaginar que tem aí um medo enorme, né, da rejeição novamente, de apostar de novo naquela família, porque o que a gente conversa um pouco, né, que na adoção é como se você mudasse, né, para um país estrangeiro, um país estranho, numa língua que você não conhece, com hábitos que você não conhece, né, com cheiros, muda tudo, né? Você vivia num ambiente, você vai para outro ambiente com pessoas diferentes, que têm um vocabulário diferente, hábitos alimentares, exigências diferentes, nível de expectativas. Então, assim, é tudo novo. E aquela criança frágil, dependente,
ela precisa ser aceita, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser respeitada, precisa ter um tempo, porque eu acho também que muitas das vezes, né, os pais estão muito desejosos de um filho, né, criaram muitas expectativas, quando eu tiver meu filho eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ele vai ser isso, né, e os filhos também, né, as crianças também criaram expectativas, se eu tivesse um pai, ele ia me levar para isso, ele ia fazer aquilo. Então, quando há esse encontro, né, e há uma frustração das expectativas de ambos... sempre vai haver, né, porque é muito difícil a expectativa, não é? A gente... Tem que haver aí uma negociação, né? Eu acho que tem que haver uma negociação entre aquilo que eu imaginava ser, né? Aquilo que eu idealizei ser e aquilo que é na realidade, né? E um tempo também, porque a criança com o tempo vai se adaptar e a família com o tempo também vai se reorganizar, porque não é fácil. Qualquer pessoa que chegue nova, seja uma visita, que chegue na sua casa por 10 dias, uma semana, vai provocar né, uma desorganização tamanha na sua casa. E isso é com o filho também, né? Então, às vezes as pessoas estão tão ansiosas para exercer a maternidade, a paternidade, que acham que é uma coisa automática. E quando não acontece, né, magicamente, vamos dizer assim, não acontece de uma forma tão rápida, acabam se frustrando tanto que não aguentam. Então, tem que buscar ajuda, existem grupos, né, de apoio, os profissionais das varas de infância estão sempre disponíveis para isso, ou se não, procure uma ajuda terapêutica, um psicólogo, outros pais que já viveram essa experiência, né, não desista, não desista dessa criança. Né? Isso é bonito, tem que agir de uma forma responsável, porque o adulto é que tem que ser responsável. Claro. Né? É o adulto que tem que colocar esse limite, que tem que ser maduro. Né? Que ter, né, disponibilidade afetiva para aguentar esse tranco dessa adaptação e superar. Porque com filho biológico também é assim. Quando nasce um bebê, a casa vira de ponta cabeça, né? A hora que você vê que não é um boneco que tem hora certa de fazer tudo. E os pais ficam exaustos, né? Você vê pais novos, inexperientes, exaustos. Então, ser pai e ser mãe é uma tarefa para sempre. Doutora Solange, a lei exige que essas crianças que foram adotadas, elas passem pelo menos nesse primeiro período, por uma avaliação e por um acompanhamento psicológico? Na realidade, existe um período que a gente chama de estágio de convivência, né? Porque toda criança que é entregue por uma família, ela é entregue com termo de guarda, né? Até que esse trâmite jurídico seja concluído e que esses estudos, de novo, né, social e psicológico, também possam ser feitos. Então, nesse período, há o período que é chamado estágio de convivência, em que, novamente, a pessoa, agora já com o seu filho, passa por novas entrevistas com o serviço social, novas entrevistas com os psicólogos e aí, talvez, também nova visita, né, à sua casa para ver como é que está essa adaptação. E aí, novo laudo, novo parecer, e aí novas vistas ao MP, né, e aí para o juiz. Porque é tudo muito sério, não é? O processo de adoção. Nosso tempo está terminando, mas eu quero que você deixe uma mensagem aqui para todas aquelas pessoas, aquelas famílias que têm vontade de adotar uma criança, que se comovem quando veem aquelas crianças abandonadas, sofrendo, essas que você mesma contou, até as maiorzinhas. Então, que isso possa incentivá-las, porque você deu tantas dicas interessantes que já abriu bastante a cabeça de todo mundo, tenho certeza. Não, o que eu posso dizer assim, se você realmente quer ter um filho, não tenha medo, pode adotar, porque a adoção, a gente tem experiências, assim, inúmeras experiências, pode até participar do grupo para você ter, né, contato com essas experiências, que as experiências são, assim, muito positivas. Não tenha medo, né? Ser mãe é uma tarefa muito difícil, mas vale a pena. É maravilhoso. Vale a pena.
Doutora Solange, muito obrigada pela sua participação, foi obrigada, valiosa. Obrigada a você, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tá, parabéns. Okay. Obrigada. E para você entrar em contato com a psicóloga Solange Diuana, que também é terapeuta de casal e família e especialista em psicologia jurídica, envie um e-mail para solangediuana@globo.com. Sabe o que mais me deixa feliz em fazer esse programa? É poder tocar o seu coração com informações importantes sobre a vida, mas sempre embrulhadas em emoção. Agora, você e eu sabemos mais sobre o processo de adoção de um filho, as dificuldades, a burocracia envolvida, mas principalmente as alegrias que esses laços de amor provocam nos pais e filhos. Então, compartilhe o que aprendeu e juntos vamos incentivar as pessoas a voltar seu olhar às incontáveis crianças de todas as idades, sonhando em ter um lar para chamar de seu. Ah, que pena! Chegou a hora de me despedir de você. Para você assistir aos programas que já foram ao ar, é só procurar a galeria de vídeos do programa Eliana Barbosa e Você, aqui no site da TV Mundi. E para você saber mais sobre o meu trabalho, meus livros, vídeos, palestras motivacionais, visite o meu site www.elianabarbosa.com.br. Muito obrigada por sua carinhosa audiência, abraços cheios de otimismo e até o nosso próximo encontro.